Umbanda é uma religião, ou seja, o caminho para se chegar a Deus e encontrar a luz. Luz que nos mostrará por que aqui estamos, e como devemos seguir o caminho certo para chegarmos à fé, caridade e humildade. Falar em Umbanda é seguir estas palavras. Umbanda sem caridade, não é Umbanda. Fé é crer com razão, ou melhor, sempre sabendo e não aceitando mistérios ou mentiras. Não tenha vergonha ou medo quando houver dúvida. Humildade e simplicidade. Quanto mais pobre, singelo e sem luxo, maior será a Umbanda e seus filhos. Umbanda para muitos como nós, é uma religião, ou melhor, um caminho para se chegar à casa do Pai. Mas para pessoas que pouco sabem sobre este caminhar, é apenas uma seita, folclore ou mesmo punhado de rituais. Ser umbandista é acima de tudo, ver a vida e viver como um filho de Deus. Encontrar na caridade exemplo e forças para viver. Não nos acharmos melhores ou diferentes dos outros irmãos. Temos sim, obrigações de sermos mais abertos e unidos uns com os outros. Sem diferença de credo ou de ponto de vista, somos todos iguais, perante o nosso Criador, Deus. Zambi cabe a cada um de nós sermos mais ou menos evoluídos. As discussões não nos levam à razão. Vamos conversar e levar o nosso pensamento sem desmerecer nosso irmão. Como surgiu a Umbanda? Tudo começou com os nossos irmãos africanos. Vindo da África como escravos, deixando para trás seus irmãos, costumes, seus deuses e fé. Adoravam a Deus e como todos desta terra, planeta, tinham um modo de chegar ao seu Criador. As forças da natureza eram seus maiores símbolos. Alguns deixaram reinados, famílias e até bens materiais. A esses nossos irmãos só sobraram a fé. Tudo de material ou de seu, foi retirado. Sofreram nos navios negreiros, com fome, sede e toda forma de crueldade. Para quem os compravam, não passavam de animais de carga. Muitos não chegavam à nossa terra, morriam pelo caminho. As doenças, os maus tratos se encarregavam de aliviar o sofrimento que lhes aguardavam. Seus direitos como pessoas não eram reconhecidos. Isto sem falar no respeito ao próximo, sentimentos, fraternidade, piedade. Aqui chegando eram vendidos aos senhores e daí levados para senzalas, fazendo trabalhos pesados, e sem direito a nada, e sem esperança de retorno à terra de origem. Viviam para enriquecer seus senhores e sonhavam com a liberdade que Deus um dia lhe daria, isto é, no dia de sua morte ou desencarne. Vamos tentar passar um pouco da nossa origem para que vocês possam entender melhor a nossa querida Umbanda. A nossa querida religião nasceu no Brasil, sim. Vou explicar o que sei e o que foi passado para mim por cursos e leituras madrugadas afora, acerca do ano de 1500, quando o nosso querido país foi descoberto pelos nossos queridos patrícios portugueses. A coroa portuguesa, vendo uma boa oportunidade com grandes recursos naturais da terra, recursos minerais, agrícolas e éticos, porém sem recursos financeiros para explorar a nova terra. Com a grande vastidão de terra Brasil, os nossos patrícios elaboraram a colonização da nossa terra através da divisão das terras e assim foi feito. O Brasil foi colonizado por partes. Porém, Portugal necessitava de recursos, não podia bancar as despesas de um país enorme como o Brasil. Nomeou seus fidalgos da coroa portuguesa dando-lhes títulos para que colonizassem as terras e que repassassem parte do lucro à coroa portuguesa. Eram nobres com dívidas com coroa portuguesa. Dava-lhes a chance de compensar a coroa e pagar suas dívidas. Assim sendo, só nomeou senhores da terra sem qualquer auxílio monetário, iriam usar suas próprias economias para começar. Só terras e transporte. Porém, num ato de demência profunda a coroa portuguesa se juntara aos sanguinários piratas franceses e escravagistas com o intuito de abastecer e proteger as rotas marítimas de Portugal e Brasil. E assim abastecer de mão de obra escravista a custo baixo. Nisso começa a ser articulado o tráfego de escravos via África-Brasil.
Vou tentar passar a explicação que tive para podermos entender melhor. Quando nos referimos à África como origem de todos os negros, isso é muito errado. A nossa religião tem como base de linguajar o Yoruba, sem que só alguns lugares na África usassem este dialeto. A África dos tempos coloniais era dividida em etnias. Para melhor entendermos e facilitar o aprendizado, vamos voltar no tempo, lá na época da escravidão, por volta de 1500 até 1700. Vamos olhar a África, da onde vêm os nossos orixás, o culto de orixá. Teologicamente os orixás têm origem em Deus, mas culturalmente os orixás de origem na África. Porém, não é em todo o continente africano, como já comentei. O culto dos orixás não está em toda a África. Para dar um exemplo, o Egito fica na África e não cultua os orixás. Posso dar outro exemplo que todos conhecem bem. O próprio catolicismo, que através dos judeus de Jerusalém fundaram a Igreja Católica, porém também fica localizado na África e muitas outras religiões. Então, quando nos referimos à origem dos nossos orixás, lembremos que vieram de um determinado local na África. Para podermos nos localizar melhor, vou explicar que locais são estes. Cultos de nação. Nossa, vocês devem estar pensando, misturou com candomblé? Não, podemos ter um pouco da origem do candomblé, porém somos da linha de Umbanda brasileira. Seguindo, se chama culto de nação, porque antigamente na África, ou até nos dias de hoje, usam esta palavra na África para identificar grupos de etnias diferentes. Nos tempos de Brasil colônia, tínhamos um mapa geográfico-cultural que divide a África. Em parte do país tem essa cultura, em outra parte tem outra, e assim vai. Cada local tem suas crenças e rituais. Então podemos entender que a África não tinha em tempos da escravidão as mesmas linguagens, religião, costume e crença. Então os orixás vêm de uma época em que na África a divisão era cultural. Cada região cultuava seus orixás diferentemente de outras regiões. Os orixás são divindades de uma determinada cultura africana, não de todas. Os orixás são ligados à cultura Nagô, que tem o dialeto Yoruba. Essa cultura que hoje está localizada na região que hoje se chama Nigéria. Então a Nigéria compreende a cultura Nagô e fala essa língua Yoruba. Deste modo vem o culto aos orixás, que veio a dar a origem do candomblé e posteriormente a nossa querida Umbanda brasileira. Os orixás africanos, a qual a linha de candomblé segue até hoje, são espíritos evoluídos, porém da cultura africana. Foram em tempos remotos da sua cultura grandes divindades que, por fazerem a diferença, tornaram-se orixás do culto africano. Foram chefes de tribos, grandes guerreiros, grandes sacerdotes, caçadores valentes e etc., diferentes dos orixás que cultuamos na Umbanda. Essa é a linha que divide as duas crenças. Agora vocês devem estar perguntando, mas e as outras regiões culturais? Muitas outras também se fizeram presentes nos dias coloniais. Vou mostrar no mapa. Neste mapa podemos ver que várias etnias e culturas diferentes foram trazidas por escravagistas para nosso Brasil. Temos culturas de Moçambique, Congo, Luanda, Guiné, Lagos e Ética. Por esses poucos locais de diferentes culturas, podemos imaginar o tanto que o culto afro-brasileiro é vasto e tão diferentes um do outro. Então o que podemos entender que culturas diferentes, crenças diferentes, orixás culturalmente diferentes. Calma, não perca o raciocínio, estamos falando nos primeiros passos da nossa querida Umbanda. Os orixás nem sempre são os mesmos. Quando uma certa região cultua uma certa entidade, isso não quer dizer que é a mesma entidade. Num país tão grande e com várias etnias diferentes, ter o mesmo orixá. Não existe uma só Maria no mundo. O mesmo acontece nas culturas africanas. E assim sendo, também muda a forma em que se cultua.